Boa noite, pessoal. Nos ouve, que está nos acompanhando. Estamos aí para mais uma live, né, Caio? Isso aí. Mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre a NIT Dica 026. Isso. E meu nome é Caio Andrade, canal Engenharia Exata. Estamos nessa parceria junto com a Type B, na Vanessa e a Thaís. Por favor, Thaís. Se apresente novamente. Olá, pessoal. Eu sou Thaís, uma das representantes da Type, né? Estou aqui nessa noite para mais uma parceria, né? Uma parceria que vem rendendo bons conteúdos de lives onde nós estamos falando de assuntos voltados à acreditação de laboratório, voltados para a área técnica, para a incerteza de medição. E estamos aí para falar de mais um assunto que é a NIT DICLA 026 e a mudança que ocorreu nela. Perfeito, Thaís. Então, já para a gente começar, agradecer a todo mundo que está aí online. E conforme a gente for falando dos temas, fique à vontade para colocar qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem a respeito da NIT DICLA ou qualquer assunto correlato. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Thaís, é o que é NIT DICLA? O que é essa norma? Então, quando nós falamos NIT DICLA, NIT significa norma interna e a DICLA é a divisão de acreditação de laboratórios. Quando nós falamos de uma NIT DICLA, nós falamos de uma norma que é interna da divisão de acreditação de laboratórios e que deve ser seguida pelos laboratórios que são postulantes ou que são acreditados. Então, existe FORCEGECRE, que são formulários da Coordenação Geral de Acreditação, formulários. Existem MOD-CEGECRE, que são modelos de documento, né? Existem DOC-CEGECRE, que são documentos orientativos da Coordenação Geral de Acreditação de Laboratórios, e existe NIT DICLA, que são normas internas da Divisão de Acreditação de Laboratórios. Entendi. Perfeito. E acaba sendo que esses documentos, na parte normativa, né? As NITs são importantes para os laboratórios acreditados e postulantes. Então, normas internas, NIT DICLA, DOC-CEGECRE, FORCEGECRE, eles são muito importantes, principalmente as NIT DICLAs. Por quê? Porque quando nós falamos de uma acreditação de laboratório, nós não somos ligados apenas a 17.025, né? Muitas das vezes um laboratório que é postulante e tem pessoas que estão iniciando a caminhada na área da metrologia, não entendem que não é só seguir a 17.025 que vai fazer com que o laboratório possa ser acreditado. Mas, para ser acreditado, nós devemos seguir tanto a 17.025, que possui todos os requisitos para competência de laboratórios, e as normas internas que são complementares. E não tem peso menor. Durante uma avaliação, é possível observar em um campo do documento do avaliador que estão documentos a serem avaliados. Um desses é a conformidade com a 17.025 e existem normas internas que são avaliadas. Por exemplo, a NIT DICLA 26, que nós estamos falando aqui hoje, que fala de ensaios de proficiência, a NIT DICLA 21, que fala de incerteza de medição. Então, existem algumas normas internas que elas são avaliadas, o laboratório é avaliado nos requisitos dessa norma, cada um para a sua necessidade. Então, não é um documento menos importante que a 17.025, porque não adianta, nós podemos ter uma não conformidade e uma NIT DICLA. Não tem uma não conformidade apenas na 17.025. Assim como também é importante ressaltar a questão de normas complementares, né? Que nós já falamos aqui em algum momento, e se você vai acreditar o seu laboratório para uma grandeza de pressão, não é a 17.025 que vai te dizer como fazer esse serviço, mas é a 14.105, que é uma norma complementar. Então, você pode ter uma não conformidade e uma norma complementar, pode ter uma não conformidade e uma NIT DICLA. Então, esses documentos complementares a 17.025 possuem extrema importância para os laboratórios. Entendi. A gente às vezes não acha importante, né, seguir o que está na norma, mas
A gente pode ser cobrado. A gente pode ser cobrado com certeza. Com certeza, nós estamos cobrados em cada detalhe, porque existem requisitos, existem exigências dentro da NIT-DICLA que expande um pouco o que a 17.025 diz. Então, a 17.025 trata o assunto, a NIT-DICLA estende um pouco mais para o atendimento aos requisitos da DICLA, né, que é a Divisão de Acreditação de Laboratórios, e nós temos que atender. Entendi. Entendi. E sobre o que a NIT-DICLA 026 ela trata? Nós já falamos. O principal dela. Sim, nós já falamos, começamos a até introduzir um pouco o assunto, né? A NIT-DICLA, quando nós falamos NIT-DICLA, falamos de norma interna da Divisão de Acreditação de Laboratório, e cada uma possui um número, né? Existem várias NIT-DICLAs, 11, 31, 21, a 26. E a NIT-DICLA 26, ela fala sobre a participação de laboratórios em atividades de ensaio de proficiência. Que é o quê? O que seria ensaio de proficiência? Nós falamos aqui, tivemos uma live falando sobre esse assunto, né, Caio? Uhum. Onde nós abordamos ensaio de proficiência. E qual é o objetivo das atividades de ensaio de proficiência? É garantir a qualidade, a validade dos resultados do laboratório. De que forma se garante a validade dos resultados do laboratório? Comparando os resultados de um laboratório com o de outro, através de um ensaio de proficiência, onde existem provedores de ensaio de proficiência, um artefato passa por diversos laboratórios e se tem uma referência, né, escolhida, e após esse processo é avaliada a validade dos resultados através de um método estatístico, muitas das vezes utilizado, o erro normalizado. Então, quando nós falamos de atividades de ensaio de proficiência, são atividades que os laboratórios devem executar a fim de garantir a validade dos resultados de medição. Ela não visa, como nós podemos dizer, ela não visa resultados internos, mas sim a comparação do método que o laboratório utiliza com o método que outros laboratórios utilizam. Nós temos a ferramenta interna, que seria a intralaboratorial, que nós já falamos em uma outra live. É assunto de outra live, é só procurar lá, né? Com certeza. Com certeza. E é muito importante porque, é aí que a gente sabe que o laboratório está indo para o caminho certo. Isso, porque através muitas das vezes falar, mas fazer uma comparação, para quê? Eu tenho o meu método, eu sou avaliado, os meus técnicos são competentes, eu busco o melhor pessoal no mercado, mas nem isso tudo nos isenta do risco de estar fora se comparado a outros laboratórios. Então, a atividade de ensaio de proficiência, ela ajuda nisso. Você vai fazer uma calibração e às vezes você está fazendo a calibração e uma fonte de incerteza está sendo considerada da forma errada há anos e você não conseguiu visualizar. E aí, numa atividade de ensaio de proficiência, você consegue visualizar isso. Às vezes você está com um técnico que veio com vício de um outro laboratório e executa e está errando naquele mesmo ponto, errando naquele mesmo ponto. E aí, através de uma atividade de ensaio de proficiência, você consegue fazer o quê? Visualizar um problema a ser tratado. Por isso é tão importante, por isso existe prazo a ser cumprido. Não é ser feito e simplesmente depois nunca mais fazer. As atividades de ensaio de proficiência, elas devem ser feitas, existe um prazo na NIT-DICLA 26, que é o nosso alvo aqui da nossa live hoje, que é uma periodicidade de 4 anos. Mais 4 anos para cumprir a amostra representativa do escopo, que você definiu como importante cobrir no seu escopo de atividades de ensaio de proficiência. Então, o laboratório, antes de acreditar, ele deve ter um ensaio de proficiência, e esse ensaio de proficiência não pode ter mais que 2 anos antes da entrada da acreditação, e ele entra com a acreditação, e após aquele período ali, desde o dia inicial, ele já tem que fazer um planejamento com base nesses 4 anos para estar sempre realizando atividades que possam visualizar a qualidade e a garantia da validade dos resultados dele. Entendi. Bem importante, não é uma tarefa qualquer dentro do laboratório, senão uma das mais importantes. Sim, e eu falo, Caio, até que é tão importante, e o laboratório, todas as vezes que eu sou chamada em uma reunião de um laboratório que planeja ser acreditado, ou um laboratório que está querendo fazer uma extensão, já é acreditado e fazer uma extensão,
no escopo. A primeira coisa que eu pergunto é: está previsto custo com ensaios de proficiência? Porque às vezes o cliente quer, não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero escopo disso, eu quero colocar isso porque eu tenho capacidade disso, e aí dá um escopo de 10 páginas. E aí quando eu falo, está previsto custo? Porque não é custo só de consultoria, não é custo só de ter pessoal, você tem que garantir que você vai ter isso, uma provisão para isso, para fazer atividade de ensaio de proficiência. Porque a partir do momento em que o escopo é escolhido e você faz a amostra representativa, você vai ter que garantir periodicamente que esse escopo seja coberto de atividades de ensaio de proficiência. Aí, muitas das vezes, o que acontece é que esse escopo vai diminuindo até chegar a um escopo que o laboratório verdadeiramente quer, porque o laboratório tem que fazer um estudo. Às vezes, ele quer fazer, se acreditar em algo que ele nunca recebe, ou recebe uma vez no ano. E aí, às vezes, o custo com a manutenção da acreditação, a manutenção de atividades de ensaio de proficiência, porque o ensaio de proficiência não é barato, né? Se nós formos cotar com os provedores, não é barato, até porque não é um serviço qualquer. O provedor de ensaio de proficiência, ele tem a responsabilidade de escolher um laboratório de referência, de cuidar da guarda do artefato, de fazer toda a logística entre todos os laboratórios que esse artefato está passando, de fazer análise dos resultados de todos os laboratórios, de liberar um relatório final, de responder a DICLA também, assim como nós, laboratórios acreditados, respondemos. Então, o provedor de ensaios de proficiência, ele tem um trabalho bem extenso. Então, esse custo não é barato. Então, todas as vezes que se pensa em acreditação, tem que colocar lá na ponta do lápis o custo com atividade de ensaio de proficiência. É uma coisa que muita gente deixa por último. E depois se assusta, né? Nossa, mas eu vou gastar isso tudo. Infelizmente. Mas é uma das coisas que a gente não pode deixar acontecer. Sim, porque se não realizar, é um requisito. Não está na norma, mas está na NIT-DICLA. A não participação em atividades de ensaio de proficiência, o laboratório ele vai ser notificado e vai ser suspenso. Aí nós vamos lá para o 141, se eu não me engano, no ISEGECRE 141, que fala das sanções que os laboratórios podem sofrer. E aí vem uma lista de coisas que, se o laboratório fizer, ele sofre uma sanção. Muitas das vezes uma suspensão de 30 dias, às vezes uma suspensão até resolver o problema, outras das vezes uma suspensão de 60 dias, até chegar ao cancelamento da acreditação. Então, não adianta o laboratório querer ser esperto e falar, não, eu vou fazer a primeira para entrar e depois eu vou dando um jeito. Não tem como, porque uma vez não entregue, uma vez não feito, o laboratório vai ser suspenso. E para retirada dessa suspensão, apenas fazendo atividade de ensaio de proficiência, fazendo um ensaio de proficiência, o que demora um tempo. Existem ensaios de proficiência que demoram mais de um ano para serem concluídos. Não é, Caio? Com certeza. Existem ensaios, às vezes até mais do que isso. Vamos botar uma média aí de um ano. Então, hoje existe a facilidade de ensaios de proficiência sob demanda, né? Existem alguns provedores que estão fazendo sob demanda e aí fazem no prazo mais rápido. Mas se você quiser algo dentro do preço do mercado e do prazo a ser cumprido, você vai demorar em torno de um ano entre a inscrição e até você obter um relatório preliminar, muitas das vezes nem um relatório final. Entendi. Vai do número de laboratórios participantes, Sim. o método que é utilizado. Enfim, quantas das vezes a referência tem que voltar, até o artefato tem que voltar até a referência. Para fazer estabilidade. Aí demora. E toda avaliação, toda avaliação ela é amostral. Ela não pega todo o conjunto de todos os itens da norma. Eles são cobertos, na verdade, mas eles são conseguidos tudo uma avaliação. Então, a parte técnica ela é muito cobrada pelos avaliadores na questão da garantia que é o insight que é uma das maneiras que o índice que eles conseguem enxergar se o laboratório está dentro ou não. Viu?
Oi, tô ouvindo, é porque teve um comentário, eu estava lendo. Ah, tá, desculpa. Desculpa, não, o áudio ele tá reverberando para mim aqui, Eu estou ouvindo, sim. Mas eu posso falar a próxima pergunta ou você quer comentar alguma coisa sobre isso? Sim, vamos só responder essa pergunta. Do rapaz aqui. Que é o... Não, rapaz não, perdão, é a Gislene. Qual foi? Gislene. Gislene, boa noite. Boa noite. Pode ter a suspensão de acreditação em caso de resultados ruins em ensaio de proficiência? Então, uma vez que fez o ensaio de proficiência, realizou o ensaio de proficiência, recebeu o resultado e o resultado está insatisfatório. É papel do laboratório suspender a execução daqueles serviços até que se encontre a causa daquele resultado insatisfatório. É papel do laboratório. O próprio laboratório tem que ter isso em mente. Recebeu um resultado insatisfatório, suspende a execução daquele serviço para fazer uma análise de qual é o problema e onde está a causa raiz daquele problema. Feito a suspensão, deve-se comunicar. Muitas das vezes isso é passado batido, né? Mas deve-se comunicar ao GA esse resultado insatisfatório e o SEGECRE dá um prazo de 90 dias para tratamento dessa não conformidade, para que o laboratório não receba uma suspensão formal. Então, ele confia que o laboratório internamente deu uma suspendida nos serviços, entende que o laboratório está correndo atrás e dentro de 90 dias o laboratório, no máximo 90 dias, o laboratório tem que dar um retorno ao SEGECRE sobre a tratativa. E aí acaba caindo naquela demanda de um EP, né, um ensaio de proficiência sob demanda, né? De você ter que correr atrás, identificar qual foi a causa, se foi padrão, se foi pessoal, se foi falta de instrução, e depois de identificada a causa, correr para poder tratar dentro desses 90 dias, para que não haja uma suspensão formal. Nessa revisão, não lembro agora, mas continuam os 30 dias para você apresentar ações corretivas? Proposta, na verdade. Continua o quê? Continua, no caso, o prazo que você tem para você apresentar a proposta. Tem que apresentar a proposta, eles avaliam. E aí você... Porque assim, eu entendi que a pergunta dela não foi nem durante uma avaliação, um resultado insatisfatório. Mas, assim, no meu dia a dia, recebi o e-mail, notificação, recebeu um resultado do ensaio que a gente estava participando, e recebi, e, nossa, não esperava, o resultado está insatisfatório. É papel do laboratório dar uma suspendida. Porque uma vez que está insatisfatório, toda vez que você fizer aquele serviço ali, você vai estar passando para um cliente um certificado de calibração de algo que você não tem certeza, que você não sabe onde está o problema. Entendi. Olá, Hotlab, né? Que entrou aí. Isso, Hotlab. É a Glauci, né? Glauci. Boa noite. Então, a NIT-DICA 25 ela foi revisada. Está na 13ª revisão. O que mudou? Então, uma das mudanças que eu achei muito boa foi a exclusão de um item, que era o item 13.2. Esse item 13.2, ele tratava do envio, da obrigatoriedade do envio do FOR-SEGECRE 8, e dizia o seguinte... 13.2 na versão 12, né? Na revisão 12 dizia o seguinte: os laboratórios acreditados, inclusive os laboratórios sob suspensão total e parcial, devem apresentar até 15 de fevereiro de cada ano o FOR-SEGECRE 8, incluindo todas as atividades de EP iniciadas ou concluídas no ano anterior, sejam os resultados satisfatórios ou não, e enviá-los para o e-mail informe_ep@inmetro.gov.br. Com cópia ao gestor de acreditação. Caso não envie o FOR-SEGECRE preenchido no prazo, o laboratório será notificado e poderá receber sanção aplicada conforme o NIE SEGECRE 141, que nós falamos aqui.
Então, havia uma obrigatoriedade. Lembra que nós falamos lá no início que existe DOC-CEGECR, MOD-CEGECR, NIT-DICLA e FOR-CEGECR. FOR-CEGECR seria o quê? Formulário, um modelo de formulário da Coordenação Geral de Acreditação de Laboratórios. Esse modelo de formulários, ele traz uma listinha onde você vai colocando as informações sobre os ensaios de proficiência que você participou no ano anterior e envia para o gestor de acreditação e para esse informe EP. O que acontece é que muitos laboratórios acabavam esquecendo, né? Era uma grande realidade. Às vezes estava até preenchido, mas acabava esquecendo, porque essa informação só constava do NIT-DICLA, não está na 17.025, só estava nesse NIT-DICLA. E aí, muitas das vezes também, às vezes, devido à demanda dos gestores de acreditação, eles não conseguiam visualizar o recebimento disso. Falo isso porque eu já passei por essa situação. E aí notificava, enviava e-mail notificando não recebimento daquele documento, o laboratório estava até passível de suspensão. Então, hoje, não é que você não precise preencher. Esse documento, esse formulário, ele não foi abolido. Você continua tendo que preencher. Se você for lá no site do IMES, você vai continuar encontrando o FOR-CEGECR 8. Ele tem que ser preenchido e garantir, o laboratório deve garantir o preenchimento dele contínuo e ele deve ser apresentado quando? Antes das avaliações, durante as avaliações ou periodicamente, se o gestor da acreditação pedir, você deve enviar. Mas, caso contrário, ele só vai ser enviado naquela prévia da avaliação, que eles pedem um conjunto de documentos. Dentre esses, vai vir a necessidade do FOR-CEGECR 8. Entendi. Aí, essa foi uma das mudanças que aconteceu. Eu falo disso por uma experiência própria que eu passei num laboratório aqui do Rio, onde, cuidando da gestão, da acreditação deles, ficava sobre a minha responsabilidade, né? Essa data ficava já na minha agenda, porque eu tinha que assinar que eles tinham que enviar. E aí acabou que eu enviei esse documento dentro do prazo e houve um problema, não sei se foi no recebimento do gestor de acreditação que foi para o spam, não sei onde aconteceu o problema de não recebimento e o laboratório foi suspenso. O laboratório chegou à suspensão e eu tive que ir para o Inmetro, imprimir e-mail, mostrar que tinha enviado um trabalhão para conseguir provar que foi enviado dentro do prazo, havia sido enviado em janeiro. Eu enviei e-mail cobrando assim, recebeu? Porque eu não recebi nenhum retorno, não recebi. Não conseguia contato, porque isso é comum, muitas das vezes você tenta o contato com o gestor de acreditação, tem gestores de acreditação que saem para fazer avaliação. Os gestores de acreditação não cuidam só do laboratório que você trabalha, cuidam de um monte de laboratório. Então, isso acontece, essa troca de informação é demorada. E nessa troca de informação demorada, o laboratório foi suspenso. E eu tive que correr para poder levar esses e-mails impressos, levar o meu notebook, mostrar que havia sido enviado, para que essa suspensão fosse cortada, retirada o quanto antes. Porque olha que prejuízo que pode trazer para a empresa. Com certeza. Com certeza. Imaginando a situação disso tudo. Sim, por conta de um envio de um documento. Então, hoje não está suspenso o documento. O documento ainda existe, mas não há mais a obrigatoriedade do envio até 15 de fevereiro, como existia. E um outro item que foi modificado foi o seguinte, foi a inclusão de um item. O 13.2 foi excluído e foi incluído um item, o 941, que diz o seguinte: o plano de participação em atividades de ensaio de proficiência deve considerar o nível de risco associado às atividades do laboratório. Por exemplo, considerando a frequência da realização de serviços, possíveis reclamações sobre os serviços, os técnicos executores dos ensaios de proficiência, cujos resultados de ensaio de proficiência tenham sido insatisfatórios ou questionáveis, assim como os serviços com resultados questionáveis e ou insatisfatórios recorrentes. Então, o que diz, resumindo, o que fala a inclusão desse item? A participação em um ensaio de proficiência deve ser baseada no risco associado. Então, trouxe o quê?
a gestão de risco para dentro também das atividades de insight de proficiência. Lembra que nós já falamos aqui em outras lives sobre a questão de gestão de risco. De quê? De que não existia com esse nome. Existia lá a ação preventiva, né? Que era a ação que a gente fazia para eliminar uma potencial não conformidade, que era o risco. Só que era algo solto, então muitas das vezes não era trabalhado dentro das diversas áreas da empresa. E agora, com essa visão de risco muito mais clara, nós temos que visualizar o risco em todas as áreas. E não deixaria de ter risco também na parte da garantia da validade de resultados, que é a participação, muitas das vezes também inclui a participação em atividades de ensaio de proficiência. Então, eu vou criar o meu plano de ensaio de proficiência, de planejamento para participação em atividade de ensaio de proficiência. E aí, ao criar o meu plano, eu tenho que varrer aqueles 4 anos, lembra que a gente falou sobre os 4 anos, dentro do meu escopo, com os serviços que eu realizo. E aí, vamos dizer que eu realizo... Vamos voltar aqui para um escopo de pressão. Eu faço manômetro analógico, manômetro digital, vacuômetro analógico, vacuômetro digital, manômetro de pressão diferencial, pressão absoluta, transmissor de pressão. Eu não tenho que fazer isso tudo junto. Eu vou distribuindo e posso trabalhar com a similaridade. Existem um grupo aí dos que eu falei que o método é o mesmo. Então, eu posso englobar num só. E vamos dizer que eu tenha que fazer manômetro, tem manômetro analógico, manômetro digital, vacômetro analógico, vacômetro digital. Onde existem as suas diferenças, mas se você for ver a metodologia, o princípio aplicado é o mesmo. Não é, Caio? E aí, eu tive um ensaio de proficiência insatisfatório, anteriormente, em vacuômetro analógico. Tratei, fiz um sob demanda. Qual vai ser uma das minhas opções? Retornar a fazer esse ensaio de proficiência para visualizar se a gente conseguiu sanar o problema. Seria ter uma visão de risco associada a isso. Vamos dizer que o laboratório tenha manômetro analógico, manômetro digital e transmissor de pressão. E faça, no ano, uns 10 manômetros digitais, uns 5 transmissores, mas faça 3.000 manômetros analógicos. Qual vai ser o serviço que eu vou escolher para fazer o ensaio de proficiência? Dentro daquilo que a gente mais realiza. Fazendo o quê? Visualizando o risco. Qual é o risco de eu ter uma não conformidade ou uma reclamação de cliente? Para manômetro analógico eu faço 3.000, é muito maior do que para um equipamento que eu faço 5, 10 no ano. Assim como se eu recebi uma reclamação de um cliente dentro de um serviço feito. Foi tratado, não gerou, não é algo que o laboratório está insatisfatório nos ensaios de proficiência, mas como eu recebi uma reclamação, tratei, cuidei e vi que é uma área frágil, o que eu faço? Vou nessa área fazer o ensaio de proficiência. Então, muitas das vezes, o laboratório já estava mecânico. Esse ano eu faço isso, nesse ano eu faço isso, nesse ano eu faço isso. Pronto, cobri. Aí, voltava os 4 anos, fazia o quê? Seguiu a mesma rotina, seguia a mesma sequência. Só que agora, com essa inclusão desse item, faz a gente pensar, parar na nossa análise, reunião, onde for discutido o planejamento inicial do ano, visualizar como vai ser feito esse planejamento de atividade de ensaio de proficiência. E aí faz o quê? A gente visualizar indicadores. Indicadores de reclamação, indicadores de não conformidade, indicadores de resultados questionáveis, resultados insatisfatórios ou questionáveis até em intralaboratorial, que a gente queira visualizar como que vai ser o ensaio de proficiência, de acordo com a demanda de um técnico. Vamos dizer que só um técnico realiza o serviço. Existem laboratórios que têm isso. Só um técnico execute um serviço, só um outro técnico executa outro serviço. E aí recebeu reclamação sobre um técnico específico. E aí o que a gente faz? Tendo a oportunidade de fazer o ensaio de proficiência, faz com esse técnico para visualizar como que está o treinamento que está sendo aplicado, a postura durante o ensaio de proficiência. Então, essa análise, essa visualização da questão do risco seria isso. Não fazer um planejamento mecânico, mas visualizar os riscos associados à atividade que o laboratório executa e montar o planejamento do ensaio de proficiência com base nessa análise.
Você falando fica claro entender que tem muitas variáveis nessa equação que a gente precisa tratar individualmente. Essa questão Essa questão técnica, isso é o que mais acontece. Sim. E eu acho, Caio, eu tenho uma opinião formada sobre isso, de que muitos laboratórios têm o plano e só replica o plano. Eu falo isso porque, por passar por muitos laboratórios, eu vejo o mesmo plano, acaba 4 anos, segue a mesma rotina, acaba 4 anos, a mesma rotina, já tem detalhado o que vai fazer. E se não tiver um resultado insatisfatório, pode ter tido reclamação, pode ter tido não conformidade, pode ter tido problema com o técnico, pode ter tido diversos problemas que fariam com que esse plano mudasse, mas como não afetou o resultado de um ensaio de proficiência anterior, isso não é levado em consideração. Então, essa inclusão ela foi muito bem colocada para que faça a gente pensar num sistema de gestão mesmo, que tem que rodar, que o risco tem que ser avaliado. E você vê que foi necessário a DICLA, a CEGEC, entender que precisa colocar esse item dentro de uma norma, de uma NIT, para que o laboratório acorde, porque isso também está dentro da 17.5, no item 7.8. Sim. Não é uma coisa assim que a gente está sem saber. No 7.7, tá lá. Né? 7.7. Garantia. 7.8 é resultado, perdão, 7.7. Tá lá na norma. E aí, assim, a norma traz o que a gente precisa, a NIT-DICLA dá uma abertura de mostrar que a gente tem que ter um plano de atividade de ensaio de proficiência. Imagina se fosse só da cabeça. Eu faço isso esse ano, faço o ano que vem eu faço tal instrumento. Pronto, já tinha se perdido. E o plano de ensaio de proficiência faz a gente visualizar. Por quê? É uma forma de medir quantos resultados satisfatórios, em que mais a gente tem resultado insatisfatório. Não só insatisfatório, resultado questionável. Muitos laboratórios não trabalham em cima de resultados questionáveis. E aí, vamos dizer que você já está no limite. Às vezes um padrão está com um desgaste muito grande, ou um técnico que está executando aquele serviço há muito tempo e está fazendo algo errado. E aí, o seu resultado, você nota que está 0, um erro normalizado, 0,85, 0,90, mas aí 0,95, mas está dentro, né? Está menor que 1, tá bom. E isso é um resultado questionável. É questionável, não está errado, não está insatisfatório, você não tem que parar de fazer o serviço, mas cabe uma avaliação do porquê tão próximo do limite, né? Sim. E aí o laboratório tem que trabalhar isso. Resultados questionáveis, vamos dizer que na avaliação anterior de manômetro analógico no ensaio de proficiência, eu tive um resultado, o de erro normalizado chegou a 0,97. Mas estou aprovado, não é? Fiz uma análise ali, vi que, de acordo com a minha avaliação, foi o técnico que não estava bem no dia, ele estava passando por um problema, pronto. Pode ser, avaliei tudo, vi que foi isso. Ele não estava concentrado, tive um problema. Na minha próxima rodada de ensaio de proficiência, cabe a mim o quê? Voltar a visualizar esse item. Porque foi um resultado questionável, foi muito próximo do limite. Aí, se eu volto a ter um resultado questionável ou até insatisfatório, cabe a mim fazer uma análise mais profunda, porque não foi problema do técnico. Eu posso estar tendo um problema na bomba comparativa, eu posso estar tendo um problema com padrão, eu posso estar tendo um problema com condições ambientais. Né? Posso estar tendo problema na planilha, no cálculo. São diversas fontes possíveis. Eu não sei se isso é válido, né? Eu estava pensando aqui agora. Mas assim, o laboratório criar um próprio grupo de alerta para se a decisão é por meio do erro normalizado, ele não chegar a ponto 8. Se ele passar de ponto 8, é um nível de alerta interno do laboratório de que algo foi feito errado ou algo está indo para uma direção que ele não deveria. Sim. Todas as vezes que eu monto um sistema de gestão,
Eu deixo isso bem claro até no procedimento, na planilha, no controle intralaboratorial, ensaio de proficiência. Passou de 80, 0,8, 0,85, resultado questionável. Avaliar a causa desse resultado questionável, né? Porque é bem importante. E não é nem mudança, né? Assim, as mudanças foram essas duas. FOSS-EJECRE 8 e a questão da avaliação de risco perante uma atividade de ensaio de proficiência. No item 13.3, que era anteriormente 13.3, agora como foi excluído o 13.2, ele acabou vindo para o 13.2, né? O 13.2 era o envio do FOSS-EJECRE, foi excluído, aí o que era 13.3 passou a ser 13.2 agora. Foi incluído uma pequena frase que fala sobre caso o laboratório seja acreditado por um período igual ou superior a 4 anos, o FOSS-EJECRE deve conter obrigatoriamente, no mínimo, os registros de participação dos últimos 4 anos. Então, era um texto, tem um texto maior, né, nesse item, nesse 13.3, mas dentro desse texto foi incluída essa frase, de que o FOSS-EJECRE não são os dados do último ano. Se o laboratório for acreditado por um período igual ou superior a 4 anos, ele deve conter obrigatoriamente, no mínimo, os registros de participação dos 4 últimos anos. Não precisa ter desde que o laboratório existe. Imagina um laboratório de 20 anos guardando todos os... um FOSS-EJECRE com tudo. Não dá. Ele pode fazer FOSS-EJECRE por período. Mas se ele é acreditado um período igual a 4 anos, ele tem que conter um FOSS-EJECRE que tenha esses dados desses 4 anos. Então, as mudanças foram basicamente essas. A questão do envio do FOSS-EJECRE, a questão da avaliação de risco para a escolha do ensaio de proficiência ser realizado e essa questão só uma informação, né? Não foi nenhuma mudança em si, essa informação do FOSS-EJECRE, em caso de laboratório acreditado há mais de 4 anos, ter pelo menos a informação dos últimos 4. Entendi. Olha, essa mudança, vale ressaltar aqui que essas mudanças, elas foram expostas em um post da Type, né, essa semana. Então, quem quer visualizar isso tudo que a gente falou aqui por escrito, tem um post que foi feito na Type, na página do Instagram, LinkedIn, Facebook da Type, com a descrição dessas mudanças. E esse vídeo vai se tornar, essa live vai se tornar um vídeo também, onde vai ficar disponível futuramente para acesso dessas informações. Hoje eu tentei baixar o NITDICLA 26. Infelizmente, mais uma vez, você não consegue baixar do site do Inmetro. O site estava fora. Aí eu lembrei do seu link. Conseguiu? Do Drive lá. Consegui. Eu consegui. Então, vale a pena também ressaltar para o pessoal. Gente, todo mês, não dá para visualizar toda semana, né? Mas todo mês, normalmente aos dias de 27, a gente atualiza a lista mestra dos documentos do Inmetro, né? NITDICLA, FOSS-EJECRE, DOCS-EJECRE, MODS-EJECRE. A gente dá uma varredura no site do Inmetro e vê o que foi modificado. Então, nós começamos com isso no mês passado, 27 de dezembro, foi disponibilizado pela primeira vez. Nós abrimos um link no nosso OneDrive e colocamos esse link na bio do Instagram. Então, qualquer pessoa querendo ter acesso aos documentos orientativos, é só ir lá que está atualizado. Inclusive, com esse documento que a gente está falando aqui hoje, o NITDICLA atualizado, nessa versão que foi atualizada agora em janeiro. Foi atualizado também no FOSS-EJECRE 16, FOSS-EJECRE 17, FOSS-EJECRE 18, MODS-EJECRE 001. Então, houve uma gama de documentos alterados e todos já estão disponíveis lá no OneDrive. Essa questão do site, do Inmetro, muitas das vezes se encontra indisponível, nós tentamos baixar e dá erro. Então, tendo probleminha, pode visualizar lá, ou querendo visualizar lá direto, todo mês está sendo atualizado.
Só tomar cuidado para olhar lá o site com a revisão a última, sempre bater essa informação. Sim, porque pode ser que no período de um mês sofra a revisão. Nós mantemos uma lista mestra lá atualizada, você pode olhar na lista, visualizar, ir no site do Inmetro, é isso, e baixar sem problemas. Perfeito. Thaís, eu acho que ficou bem explicado, ficou muito claro aí essas identificações, principalmente na gestão de risco, que agora está junto, e isso é muito bom. Sim. Você quer deixar mais algum comentário para o pessoal a respeito da dica dos 6? Não, só voltar a falar, né, que ela é muito importante. Não é só seguir a 1725, tem que seguir a NITDICLA, não só a 26, mas algumas outras. É de extrema importância. Essas normas internas elas foram feitas para complementação e para que nós possamos entender alguns itens que às vezes a norma passa, né, fala, e entender de forma mais clara e algumas outras exigências, como era essa questão do envio do Force-EJEC 8, que hoje não tem mais, mas havia, isso não estava na norma, não estava na 1725. Então, se um laboratório fosse olhar apenas pela 1725, não ia encontrar esse envio do Force-EJEC 8, que estava na NITDICLA 26. Então, volto a dizer da importância, esteja sempre atualizado, esteja sempre lendo as NITDICLAs, vendo as mudanças feitas. Por quê? Porque elas trazem informações e requisitos importantes que são avaliados. Nós já falamos, durante uma auditoria, não vão ser vistos só os requisitos da 1725. Vão ser vistos requisitos da NITDICLA 21, 26 e assim como outras. E você tem que estar por dentro, porque se você não entender o que diz essas normas internas, não tem como você até implementar isso no laboratório, né? Verdade. E é só acompanhar a gente, aí que a gente vai continuar colocando essas normas aí no YouTube. Sim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato. É muito importante, a gente tem recebido vários comentários agradecendo pelos conteúdos. A gente fica muito feliz por isso, porque há todo um trabalho por detrás disso, né, que a gente está tentando fazer. A gente vê que está dando fruto. E eu acho muito legal. E continue contribuindo aí, que a gente vai continuar trazendo mais novidades para vocês. É isso aí, pessoal. Agradeço vocês que acompanharam essa live. Volto a dizer, essa live vai se transformar em vídeo, vai ficar disponível. Se você tem alguma dúvida em algum assunto, passa para a gente, que sendo da possibilidade, estando dentro da nossa possibilidade, nós vamos abordar esse assunto em uma live. Se requerer alguma pesquisa a mais, nós vamos pedir um tempinho para que possamos trazer uma live sobre o assunto. Mas assuntos voltados à metrologia, assuntos voltados à área da qualidade, gestão, essa é a nossa iniciativa e a nossa tentativa de trazer um conteúdo legal para quem nos acompanha. Tá bom, pessoal? Eu agradeço. Ricardo, obrigada por nos acompanhar. E, pessoal, estamos à disposição. Isso aí. É isso. Olha, boa noite para todo mundo. Até a próxima. Hein? Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite.